E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal Palpites D10. E hoje eu vou falar dos jogos do nosso sabadão, dia 6/12, gurizada. Sim, temos bastante jogos, então pegue o seu suco, sua água, seu refri, sei lá o que tu tá fazendo, e vem com as análises. Vamos que vamos. Bom, galera, antes dos palpites, quero pedir para vocês se inscrever no canal, deixe seu like, também clique no sininho para receber todas as notificações quando sai vídeo, certo? Vamos nessa, o que a gente tem no nosso sábado, tá? A gente tem aqui, ó, uma vasta tabela de jogos e eu separei os melhores pra gente. Primeiramente começa com Aston Villa e Arsenal, tá? Primeiro contra o terceiro colocado, o Arsenal que tá jogando o fino da bola, tá? Essa temporada. Pra mim, eu acho que vai ser o campeão inglês, mas, né, o Chelsea tem um elenco bom, longevo, o Manchester City tá bem também. Vamos ver. Quando eles se enfrentam, as últimas 3 partidas aqui foram mais de 1,5 gols, tá? O Aston Villa, ele vem aí de 6 vitórias consecutivas, juntando Premier League e Liga Europa. E o Arsenal aí já não perde já faz tempo, né? Desde o mês 10 lá, que ele não sabe o que é perder. E sempre jogos com mais de 1,5 até 2,5 gols. Vejo sim um jogo interessantíssimo para gols, tá? Mais de 1,5 e mais de 2,5 gols. E claro, ao vivo, se o Arsenal estiver jogando bem, pressionando uma vitória dos Gunners, tá? Uma vitória do Arsenal. Bournemouth e Chelsea. Aqui a gente tem o quarto colocado contra o 14º, tá? O Chelsea aí que vem de derrota para o Leeds e um empate com um a menos contra o Arsenal. Jogou muito bem o Chelsea aqui. Enquanto o Barcelona ganhou tudo muito bem. Jogos também com bastante gols, pode perceber aqui no Chelsea. E o Bournemouth vem aí de 5 jogos sem saber o que é ganhar e 4 deles foi derrota, tá? Enfrentou o City, perdeu, Aston Villa, Sunderland e Everton e perdeu. Com o Chelsea, vejo que vai ser esse mesmo caminho, tá? Gosto desse 2,18, até acho bastante essa odd do Chelsea, tá? Gosto dessa vitória. A gente consegue pegar um Chelsea ganha com empate anula, vai baixar um pouco a odd, vai para 1,70, eu acho, 1,60, mas se der empate, anula a nossa entrada, tá? Então eu acho bem interessante um Chelsea ganha com empate anula. E no Manchester City a gente tem City Sunderland, tá? O Sunderland aí que digamos que ele é o Mirassol da Premier League, digamos, né? Time aí que tá ali em sexto, tá indo. Mas o City jogando em casa, que é a vitória do City, até uma vitória no primeiro tempo do City. Quem quiser ir em mercado de gols, aí, mais de 1,5, mais de 2,5 gols, vale a pena, tá? Newcastle e Burnley. 12º contra o penúltimo colocado. Aqui o Newcastle, ele vem de partidas aí de 4-1 em cima do Everton e empatou um 2-2 contra o Tottenham, tá? Ganhou do Manchester City de 2-1. Já o Burnley vem aí de 5 derrotas consecutivas, tá? Então aqui eu gosto sim do Newcastle jogando em casa, vitória do Newcastle e mais de 1,5 gols. Tottenham e Brentford, 11º contra o 13º, como vocês podem ver. Quando eles se enfrentam aqui das últimas 6 partidas, 5 foram ambas marcam e mais de 2,5 gols. Tá? Pode ver que ó, o último foi um 2-0 pro Tottenham, 3-1, 3-2, 2-2 e 3-1. Nos últimos jogos aí que foi nesse ano, né, início do ano, o Tottenham ganhou de 2-0. Tottenham vem de uma sequência não muito boa, 5 jogos sem saber o que é vencer, porém 5 jogos com mais de 2,5 gols. O Brentford vem num perde, ganha, perde, né? Todos jogos com mais de 1,5 gols e 3 deles mais de 2,5 gols. Jogos com bastante gols. Então é isso que eu vou buscar, mais de 1,5, mais de 2,5 gols nesse Tottenham e Brentford. Leeds e Liverpool, aqui a gente vem dos últimos 6 em 5, foram mais de 2,5 gols entre eles. Inclusive tivemos um 6-1, mas é em 2023, né, porque o Leeds estava na segunda divisão. Leeds ganhou do Chelsea, tá, jogando em casa. Perdeu de 3-2 para o Manchester City, jogos com bastante gols do Leeds. E o Liverpool empatou um 1-1 com o Sunderland, né? Tava perdendo e buscou um empate. Aqui eu gosto do mercado de gols também, mais de 1,5, mais de 2,5 gols. E ao vivo, não confio muito nesse Liverpool,
mas uma vitória do Liverpool, tá? Mas ao vivo, que o Leeds ganhou do Chelsea. Então, né, o Liverpool está em oitavo, pode ser também mais uma vítima. Então, mercado principal, gols, mais de meio, mais de 2,5 gols. Se o Liverpool estiver jogando bem, vitória do Liverpool. Sassuolo e Fiorentina na Série A da Itália. Sassuolo décimo, Fiorentina, nossa, penúltima Fiorentina. Quando se enfrentam nas últimas 10 em 9, ambos marcam. Nas últimas 7 em 6, mais de 2,5 gols. Tanto é que o último jogo foi um 5-1 para a Fiorentina. Todos os jogos Sassuolo aí, mais de 1,5 gols batendo. Jogos da Fiorentina também, aqui ó, só esse aqui que não bateu porque foi Copa. Mas na Série A tá batendo mais de 1,5 gols. Então aqui jogo bom para mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols. Quem quiser arriscar, ambos marcam. Interessante Sassuolo e Fiorentina. Inter de Milão e Como, terceiro contra o quinto. Quando se enfrentam a Inter de Milão levou a melhor, né? Nunca perdeu pro Como aí na sua história. E a Inter vem de um 5-1 contra o Venezia, né? E um 2-0, vem de 2 vitórias. Já o Como já não sabe o que é perder desde o mês 9 também. Empate, vitória, empate, vitória, empate, vitória. Então aqui eu gosto sim da vitória da Inter de Milão, porém o Como não é um time bobo, tá? Então cuidar, espera subir um pouquinho mais esse 1,53, analisa o jogo, olha ele, vê se a Inter de Milão tá em cima, se tiver, vitória da Inter. Caso ao contrário, mais de 1,5 gols aqui solamente. E Verona e Atalanta, 12º contra o último colocado, 13 jogos, 6 pontos. Aqui é vitória da Atalanta, 1,70, valendo bastante, hein? Tá valendo bem até essa vitória da Atalanta. Na Espanha a gente tem na La Liga um Villarreal e Getafe, terceiro contra o sétimo. Gosto da vitória do Villarreal, tá? Quando eles se enfrentam, o Villarreal até ganhou o último jogo entre eles. Villarreal vem de 2 vitórias, é um empate na verdade, né? Foi para os pênaltis na Copa do Rei. E o Getafe aí também ganhou na Copa do Rei e ganhou do Elche, porém perdeu aí. E tá perdendo sempre de 1-0, né? Pode ver aqui. Meteu um 11-0 o Getafe também na Copa do Rei. Mas aqui o Villarreal é bem mais time, tá? Gosto da vitória do Villarreal em mais de 1,5 gols. Real Betis e Barcelona. Primeiro colocado Barcelona tem que ganhar, só tá um pontinho à frente do Real Madrid. E o Real Betis aqui em quinto colocado. Quando se enfrentam das últimas 7 em 6, mais de 2,5 gols. Das últimas 5 em 4, ambas marcam aconteceram, tá? Aqui, ó, o último jogo foi um 1-1. A gente pode até ver, ó, uma pressão absurda do Barcelona, mas o Real Betis segurou. Então aqui eu gosto do mercado de Barcelona para vencer, tá? 1,72 está muito bom. Quem quiser colocar um empate anula para ficar tranquilo, pode ir. Mais de 1,5 gols e eu gosto do mais de 3, mais de 4 escanteios para o Barcelona, certo? Atlético de Bilbao contra Atlético de Madrid, quarto contra o oitavo. A gente tem aqui um jogo de menos gols. Pode ver que o último jogo foi apenas 1-0, o outro jogo também 1-0. O Atlético de Madrid vem de jogos com bastante gols, né? Tomou aí um 3 e o Atlético de Bilbao também. Porém, quando o Atlético de Bilbao joga em casa, são jogos difíceis. O Atlético de Bilbao aqui ganha ou é um joguinho aí de 1-0, ó, pode perceber aí. Então aqui, gosto do mercado de menos de 2,5 gols nessa partida aqui entre Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid. Na Bundesliga, a gente tem Stuttgart contra o Bayern de Munique. Aqui eu gosto da vitória do Bayern de Munique. Mais de 1,5, mais de 2,5 gols. Augsburg contra o Leverkusen. Quarto contra o 14º, tá? Jogo bem legal para tentar pegar algo a favor do Leverkusen. Tanto é que os últimos 4 jogos entre eles, o Leverkusen ganhou os 4, tá? Leverkusen que vem de uma vitória contra o Dortmund, né? Na DFB Pokal, porém uma derrota contra o Dortmund na Bundesliga e uma vitória contra o City, tá? Já o Augsburg vem aí derrota, ganhou uma aqui, mas derrota. Então aqui gosto da vitória do Leverkusen 1,91. Quem quiser pegar com empate anula, vale a pena. E o mais de 1,5 gols também é bem legal. Leipzig e Frankfurt, segundo contra o sétimo. Leipzig tá muito bem, tá? Das últimas 5 em 4 foi mercado de gols. Das últimas 5 a 5 foram mais de 10,5 cantos, tá? Mais de 10,5 escanteios. Então aqui mercado de mais de 1,5 gols, mais de 9 escanteios na partida
e ao vivo uma vitória do Leipzig, só acompanhando ao vivo. PSG e Rennes, segundo contra o quinto. Aqui quando se enfrentam as últimas 5 em 4, por ambas marcam, tá? Mas o PSG vem jogando muito bem, então aqui eu gosto da vitória do PSG. Infelizmente está 1,31, né? Então tem que esperar subir um pouquinho para tentar pegar uma odd maior. Aqui a gente tem na Holanda o PSV contra o Ereven, aqui é a vitória do PSV. Fortuna contra o Ajax, gosto do mercado de gols, tá? Das últimas 10 em 8, foram mais de 2,5 gols entre eles. Aqui é mais de 1,5, mais de 2,5 gols e vitória do Ajax no ao vivo. Feyenoord e Zwolle aí que é da segunda divisão da Holanda. Jogo bom para gols, mais de 1,5, mais de 2,5 gols. Vitória do Feyenoord e ao vivo uma vitória do Feyenoord no primeiro tempo. Na Turquia, a gente tem o Başakşehir contra o Fenerbahçe, segundo contra o nono. Fenerbahçe ganhando, vira líder do campeonato. Então aqui é muito bom, tá? O Fenerbahçe aí ganhou as últimas 4 aí contra esse time. Então mais de 1,5, mais de 2,5 gols e vitória do Fenerbahçe, tá? O USG contra o Gent. Aqui é o primeiro contra o sétimo. Gosto da vitória do USG e mais de 1,5 gols. Truidense contra o Clube Bruges. Aqui entre eles é um jogo de ambos marcam, né? Pode ver aqui das últimas 7 em 5 foi ambos marcam. E um jogo para gols, tá? Jogo bem para gols. Mais de 1,5 e mais de 2,5 gols. Clube Bruges, podia colocar um Clube Bruges para vencer? Poderia. Mas ele tá um time que não dá para confiar muito, só ao vivo, tá? Então pré-live aí, mais de 1,5, mais de 2,5 gols. E ao vivo uma vitória do Clube Bruges, mas só acompanhando ao vivo, que é um time que tá bem mais ou menos. Já finalizando, Montreal e Livingstone, terceiro contra o último colocado, Montreal para vencer. Kilmarnock contra o Rangers, quarto contra o nono. Aqui o Rangers deu uma vacilada, né? Tá empatando aí os últimos 3 jogos, empatou. Vejo que aqui é vitória do Rangers, a 1,56. Da Bundesliga 2, jogo muito bom para gols, das últimas 7 em 6 foram mais de 2,5 gols. Pode ver que ó, 3-0, 3-3. Lá em 2023 teve um amistoso ali, mas sempre mais de 1,5 gols, mais de 2,5. Então, mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols no Darmstadt contra o Karlsruhe, sei lá. E na Bundesliga aí da Áustria, é o Salzburg, o primeiro contra o último. Não sei por que tá 1,81, né? O Salzburg vai pegar um time que perdeu as últimas 5. Aqui é a vitória do Salzburg, tá? Vitória do Salzburg. Não entendi o 1,81. Daqui a pouco essa odd aqui é porque o Salzburg vai jogar a Liga Europa. Daqui a pouco pode poupar, mas não, tem bastante tempo. Que é a vitória do Salzburg, tá? Aproveitar esse 1,81. Certo, gurizada? Então é isso, esses são nossos palpites para o nosso sabadão. Tem bastante jogo, analisem com calma também. Deixe seu like, se inscreva no canal e também deixe nos comentários seu palpite, algum outro jogo. Tamo junto, gurizada, certo? Fique com Deus, até amanhã e é nóis!